apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, abençoados. Amém? Amém. Levante a sua mão direita. Graça, paz, sabedoria, entendimento, revelação lhes sejam dados para a glória de Deus, em nome de Jesus, nessa noite. Amém? Amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja abençoada. Glória a Deus por cada um que está aqui nessa noite. Eu me sinto em paz e na liberdade porque estou na igreja de Cristo. Amém. Pastor não tem igreja. Pastor também é ovelha. A igreja é uma só. E essa igreja tem um dono, tem um Senhor, tem um rei, cujo mesmo Paulo disse em Efésios 22 que é o cabeça da igreja. Então, como essa igreja é dele, eu estou em paz. A ele mais uma salva de palmas. Glória a Deus. Eu sou o pastor e apóstolo Marcos Gomes, do MGA, Ministério Graça e Apostolado. Já estamos há mais de 20 anos em graça, para a glória de Deus. E temos feito um trabalho de edificar a igreja com ouro, prata e pedras preciosas. Chegamos do Rio de Janeiro semana passada, estivemos lá no Congresso de Graça e agora estamos aqui nessa semana. Eu quero fazer mais uma oração para que eu possa ministrar o apostolado e esse apostolado lhe seja revelado. Amém. Coloque a mão na sua Bíblia como um sinal de que você crê nela. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia. Tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, e eu sei que tudo podes e que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Manifesta a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, fazendo que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, e que o meu trabalho em Cristo não seja em vão. Manifesta a Tua glória e revela a Tua palavra. Eu te agradeço e recebo em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 15. Como o pastor já disse, nós vemos com 3 pessoas de Santo André. Eu tenho um obreiro, Reinaldo, que está aqui comigo no ministério já há mais de 20 anos, servindo a Deus fielmente. E o obreiro também, Davis, que tem cuidado de toda a produção de gravação e edição de mensagens que vai para o mundo todo. E viemos aqui para manter comunhão com a igreja, porque a igreja é uma só,
e cremos que mesmo sem nos conhecermos segundo a carne, somos irmãos em Cristo. Amém? Amém? Amém. Hoje eu quero falar sobre a palavra de Deus versus a tradição. Quem tem Bíblia, papel e caneta, é bom sempre anotar, tá? Se não for eu o pregador, for o pastor, for outro, traga sempre, tá? E anote na sua Bíblia. Tenha um caderninho, uma caderneta, anotando as pregações para você meditar, né? Salmo 1 diz que é preciso meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Não é na lei de Moisés, é na lei do Senhor. Então é preciso você meditar. Se você quer crescer em graça, quer entender e compreender a graça e precisa, você não pode só ser um ouvinte. Além de ouvir, precisa meditar e o mais importante, praticar. Amém? Hoje eu vou falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ou seja, o que está escrito, versus a tradição. A palavra de Deus é uma coisa, a tradição é outra. E nós, como cristãos, principalmente em graça, não podemos trocar ou deixar a palavra de Deus por causa de alguma ou de nenhuma tradição. Quando se faz isso, se perde a direção de Deus. A palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Não há uma palavra igual a ela, não há uma palavra semelhante a ela, e não há uma palavra acima dela. E se não há uma palavra, nenhuma tradição acima da palavra de Deus. É verdade que há igrejas lá fora que mantêm tradições acima da palavra de Deus. Em outras palavras, invalidam a palavra. Isso entristece o Espírito Santo. E eu quero crer que não é o nosso caso. Amém? Porque não podemos fazer isso. E nem dessa igreja, desse ministério. Mateus 15, versículo 1 e 2. Mateus 15, 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Se eu estou lá, eu falo assim: lava a mão para quê? Eu não vou comer a mão? Só uma brincadeira. Eu estou te mostrando aqui em Mateus 15 que os fariseus e escribas estavam mais preocupados com a tradição. Olha, nós sempre. Porque nós sempre. Não pode mudar. Porque sempre. E nós sempre fizemos. Meu avô fazia. Meu pai fazia. E eu faço também. Provavelmente vocês já ouviram aquela frase: a minha avó era católica e meu pai é católico e eu nasci católico e vou morrer católico. Já ouviu mais ou menos assim? Sim. Ele está querendo dizer: eu não estou nem aí se estou certo ou errado. E isso é ignorância. Isso é insensatez. Nós precisamos parar e para refletir e pensar no que nós estamos crendo, se no que estamos crendo está escrito, porque sabemos que existem muitas igrejas, entre parênteses, denominações, que vão além do que está escrito, pregam doutrinas extra-bíblicas, ou seja, além da Bíblia, fora da Bíblia. E alguns defendem com unhas e dentes e tem aquela tradição e segura e leva para o caixão, porque meu avô, meu pai, minha mãe, e vem a tradição. E a pessoa não quer saber se está certo ou errado. Eu nasci assim e eu vou morrer assim. E isso se chama ignorância e insensatez. Mateus 15, 2. Por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha, abençoados, para se viver em graça de fato e de verdade, se essa aqui é uma igreja em graça e está caminhando para a perfeição, como diz Hebreus 6, crescendo em graça e prosseguindo para a perfeição, se essa é uma igreja em graça, vai ter que tirar, ou se já tirou, ou se está tirando, para agradar a Deus vai ter que tirar toda e quaisquer tradição. Glória a Deus. Porque você não tem como servir a dois senhores. O sistema é um Senhor e Jesus Cristo é outro Senhor. Eu não tenho como servir ao sistema e servir ao Senhor Jesus. Ele disse que não pode servir a dois senhores. E por ser predestinado, eu sirvo ao Senhor Jesus e não ao sistema. Por muitos motivos. Porque o sistema vai contra a palavra. Porque o sistema nega a obra de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo. Pelo que prega, pelo que ensina, do modo que vive, mostram que são inimigos da cruz de Cristo. Então, Mateus 15, versículo 2. Por que quebram os teus... Eles estavam preocupados com isso, eles queriam saber isso aí. Por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Vai para o verso 9. Mateus 15, verso 9.
Jesus disse: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Irmãos, existe a doutrina de Deus, que Paulo chamou de sã doutrina, que se encontra nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Ali está a sã doutrina. E existe a doutrina dos homens. Na minha igreja eu não gosto que mulher corte cabelo. Na minha igreja eu não gosto. Na minha igreja, porque na minha igreja. Na nossa igreja. Porque na nossa, porque na minha. Então existe doutrinas de homens e doutrina de Deus. Eu sou filho de pastor de nascença. Então você imagina quantas doutrinas de homens eu tive que jogar fora, no lixo. Eu sou filho de pastor. Quando eu nasci, meu pai já era pastor da lei. Você imagina, eu sou do tempo que não podia nem bater palma na igreja. Não podia bater palma, não podia ter guitarra, não podia ter bateria, não podia mexer o pezinho assim. Mexer o pezinho. Lá, 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 lá. Não podia mexer o pezinho. Então, eu sou desse tempo. Eu sou do tempo que mulher não podia usar grampo. Falava Ramona. Para você ver de onde que eu vim. Não podia usar grampo no cabelo. Só um fato, que eu nasci lá, só um fato. Um dia tinha uma mulher na igreja. Como é que chama aquele arquinho que põe na cabeça? Não é um arquinho? Tiara. Aí a mulher dava aquele arquinho na cabeça. Aí nós estávamos ali, chegou a irmã. Irmã! Todo mundo assustou. O que foi, irmão? Isso é do demônio! É todo mundo olhando. Ué, isso o quê? Ela pegou o arquinho. Isso é o chifre do Satanás! E virou o arquinho assim, ó. O arquinho não é assim? Aí pegou o arquinho e virou, ficou assim, ó. Pra você ver da onde eu vim. Da tamanha ignorância de onde eu vim. Eu vou falar só essa, porque senão vocês não vão acreditar, fala que estou mentindo. Mas é daí pra pior. Pegou um arquinho de cabeça e disse que era o chifre do demônio. O arquinho vai de assim, pegou e virou ele de assim e ficou assim, né? Aqui, irmão, isso aqui é um Satanás. Pra você ver. Então eu vim das tradições. E para se servir a Deus, se há uma coisa que preciso tirar para servir a Deus de fato, de verdade, é a tradição dos homens. Aleluia. É a doutrina dos homens. Preceitos de homens. Preceito. Sabe o que é um preceito? Na minha igreja é mulher de um lado e mulher de outro. Isso é preceito humano. Lá no céu não tem homem de um lado e mulher do outro. Isso é preceito humano. Eu vim de uma igreja da lei que a mulher não pode usar calça. Então tá bom, então para um culto ia de saia. Mas pastor, eu trabalho na loja pernambucana. Ah, então pode usar. Ué, mas se é pecado aqui na Pernambucana, na Casa Bahia. Se é pecado em qualquer lugar. Não é? Só para você pensar um pouquinho do que eu vim. Onde erroneamente e equivocadamente associavam coisas carnais, terrenas, a Deus que é Espírito, ou ao reino de Deus. E se há uma coisa, quem tem caneta nota, se há uma coisa que você não pode fazer nunca, é associar algo terreno a Deus. Agora que eu bebi, eu estou salvo. Agora que eu comi, irmão, não mastiga muito não, devagarzinho, deixa derreter. Não se pode em hipótese alguma associar as coisas terrenas às coisas celestiais. Não se pode em hipótese alguma associar coisas carnais às coisas espirituais. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jesus disse em João 4, Deus é Espírito. Deus não é um homem de gravata. Deus não é um homem ou uma mulher. Deus é Espírito. Está claro ou não está claro? Se Deus é Espírito, Romanos 14:17, o reino de Deus é espiritual. Deus é Espírito, o reino espiritual. Você não pode, em hipótese alguma, associar coisas terrenas e carnais a Deus que é Espírito. Irmão, não come, porque Deus não gosta. Primeiro que Deus nem come, irmão, porque Deus é Espírito. Irmão, não bebe, o crente não pode beber isso não, hein? Colossenses 2,16, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Alô? Glória a Deus, aleluia. Olha, eu não sei pizza! Uhul! Até esqueci a pregação. Eu prego depois, eu espero. Olha, eu não sei o que você come e eu não sei o que você bebe. Porque isso não muda nada.
nada se você come tijolo ou se bebe gasolina. Quem está entendendo? Glória a Deus. Não, porque eu não como isso aí, por isso que eu sou santificado porque eu não como. Não, eu sou santificado porque eu como. Eu não bebo isso aí porque eu sou crente. E que não, eu bebo porque... Irmão, você não pode associar nada terreno às coisas celestiais. Você não pode associar coisas carnais às coisas espirituais. Amém? Mateus 15:9. Em vão existem pessoas que até hoje estão adorando a Deus em vão, de bom coração. É o Romanos 10 que fala disso. Tem zelo, mas não tem entendimento. E muitos têm zelo. Ah, essa florzinha aqui não mexe. Olha, eu sou do tempo que não podia subir aqui. Filho de pastor, então eu era criança, meu pai pregava. Aí eu ficava com a vontade de subir lá. Nossa, o que tem lá que não pode subir lá? Não pode. E eu, criança, eu rodeava pra lá, rodeava pra cá, louco pra subir. Aí um dia, criança, cheguei lá, não tinha ninguém, Aí não aconteceu nada. Por que não pode? Eu ficava assim na beirinha, às vezes sentava, ficava assim, mexendo assim. Eu fazia assim, ó. O que vai acontecer? Até que um dia eu criança, eu ficava assim, ó. Aí chegava alguém e eu saía. Eu achava que isso aqui era... Não sei falar o que era. Já vi que é de madeira, já vi que é de plástico, já vi que isso aqui é de vidro. Salvos somos nós. Não essa madeira, não esse plástico, não esse vidro. Nós somos um templo do Espírito Santo, onde Ele habita. O resto não vale para nada. Não tem nenhuma importância. Se é de madeira, se é de ouro, não muda nada. Então existem pessoas que estão adorando a Deus em vão, com preceitos de homens. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Amém. Com ensinos que não tem nada a ver com a sã doutrina, tem nada a ver com o apostolado, tem nada a ver com a Bíblia. Leem a Bíblia, pegam um pedacinho e ficam rodeando aquele pedacinho e colocando as suas doutrinas, os seus gostos. É porque o meu pastor não gosta que eu bebo isso aí, o meu pastor não gosta que eu como isso, não, o meu pastor não gosta que eu use essa roupa, o meu pastor... Então esquecem de Deus, esquecem a palavra de Deus e vivem e seguem somente uma tradição religiosa, que para Deus não vale nada. Até que a pessoa vai conhecer a graça um dia, digo pela fé, e vai ver que aquilo tudo não valeu para nada. Quem está entendendo? Sim. João capítulo 1. Pode fechar o Mateus 15, lá para João 1. João, hoje o assunto é a palavra de Deus versus a tradição. Eu sou perseguido, tem gente que fala mal de mim, tem gente que faz site e fala mal de mim, eu não estou nem aí. Importa obedecer a Deus, agradar a Deus. Eu não posso pregar o que agrada a você. Amém? Alguém concorda? Sim. Eu não posso pregar o que agrada a você. Eu tenho que pregar o que agrada a Deus. Por quê? Porque se eu agradar a você, eu vou ser reprovado por Deus. Mas se eu agradar a Deus, eu vou ser aprovado por Ele. E como eu não sou bobo, mais importa, Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E é aí que vem a unção, é aí que vem a revelação, é aí que vem a prosperidade sem fazer campanha, sem fazer jejum, sem fazer corrente. Quando você começa a servir a Deus de todo o seu coração, quando você não se aparta da palavra, mas vai ter hora que vai em contra. Não, tem hora não, sempre vai contra. Não é tem hora. Pastor, vai ter uma palavra aqui que se eu pregar a igreja não vai gostar. Mas não é para a igreja gostar, é para Deus gostar. Um dia eu fiz a pregação, acabou o culto, uma pessoa falou assim, hoje eu não gostei do culto. Falei, mas o culto não foi feito para você? Alô, eu já estou logo no meio, irmãos. Eu já quero esperar logo. Diga e aplauda. Diga, o culto é a Deus. Acabou o culto. Hoje eu não gostei do culto, mas estava aqui, ó. Mas o culto não foi feito para você. Alguém consegue entender isso?
Parece ser sem educação? Ou você não conhece Jesus? Hipócritas, fariseus. Nossa, Jesus era o quê? Como é que você define Jesus? Grosso ou verdadeiro e autêntico? Sem educação ou verdadeiro e autêntico? Ele ensinava como quem tem autoridade, está escrito. João 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que vai deixar o pecado no mundo. Não. Eu estou lendo João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Vê se tem uma toalhinha aqui. Não tem não, nos outros compartimentos? Então esqueci. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Na sua Bíblia, circule com a caneta, ó. Que tira. Circule assim na sua Bíblia. Quem no celular não sei como tem que fazer, porque não dá para circular no celular. Mas eu sou do tempo antigo, eu gosto de usar a Bíblia. Nada contra o celular, mas eu gosto de usar a Bíblia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que a sua Bíblia diz? Tira ou coloca o pecado no mundo? O que sua Bíblia diz? Tira. E o que é tirar? Colocar, amém? Não. O que é tirar? Deixar, amém? Não. O que é tirar? Tirar, ué. Não tem outra definição. Eu não preciso fazer uma faculdade teológica para descobrir o que é tirar. Vamos de novo? Então vamos de novo, vai. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é tirar? Tirar é? Eu vou tirar esse microfone daqui. Vou tirar. Tirei. Não está mais aqui. Jesus tirou o pecado do mundo. Não está mais no mundo. Pastor, mas isso é muito forte. Forte por quê? Porque vai contra a tradição ao tema. Palavra de Deus versus tradição. Pastor, mas como você entende esse negócio que Jesus tirou o pecado? Como é que você vê? Como que você entende? Porque João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Como é que você vê? Eu vejo como Paulo viu. Romanos capítulo 4, por favor. Eu vejo como ele viu, ué. Ele disse: sede meus imitadores. Então, como que eu vejo? Como ele viu. Então, suponha que eu não saiba, vamos ver como que Paulo viu. Romanos 4, verso 25. Vamos ver como que Paulo viu. Diga comigo, Romanos 4. Romanos 4, 25. 25. O que diz sua Bíblia aí? Romanos 4, 25. Ele foi entregue. Ele quem? Jesus. Romanos 4, 25. Ele foi entregue. Entregue por quê? Pelos nossos pecados. Ele foi entregue significa ele morreu por nossos pecados. Vírgula. E ressuscitou para a nossa justificação. Diga comigo, está escrito? Está escrito. Jesus morreu por nossos pecados. Jesus morreu por nossos pecados. E ressuscitou para a nossa justificação. Ressuscitou para a nossa justificação. Diga, como se entende esse texto? Como se entende esse texto? Se Jesus morreu por nossos pecados, nós estamos sem pecado. Vírgula. Se ele ressuscitou para a nossa justificação, nós estamos justificados. Aleluia. Está claro ou não está claro? Como que se vê? Se vê como está escrito. Apóstolo, mas o que tem a ver? O que tem a ver João 1,29? O que tem a ver Romanos 4,25 com o tema Palavra de Deus versus tradição? O que tem a ver? Tudo a ver. Tem tudo a ver. Você sabe qual que é a palavra? Sabe qual que é a pregação de 99,9% das igrejas na face da terra? Sabe qual que é o em torno do quê? Pecado. Cansei de ver pastores num domingo dizer: nós somos novas criaturas. No outro domingo, nós somos pecadores. Cansei de ver isso. Apóstolo, mas você está esquecendo que a Bíblia diz. A Bíblia diz, não sei o que você vai falar. É 1 João 1. Vamos lá. Eu sabia que você ia falar isso aí. A Bíblia diz: se dissermos que não devemos pecar. Eu não sabia que você ia pensar isso aí. Deus já revela antes. 1 João, abre aí, por favor. 1 João é a arma que todos usam, né? E sabe por que usam? Porque está vendo que vai perder terreno. Nossa, Jesus tirou o pecado mesmo, hein? Mas aí é a última arma. É a carta debaixo da manga.
Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, morreu pelos pecados, ressuscitou. Mas diz, vamos ler. 1 João 1, quem já achou, diga amém. Amém. 1 João 1, verso 8. 1 João 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, para aí. Aula de hermenêutica, em alguns minutos, de interpretação. Regra número 1. Quem está falando? Paulo? Não. Tiago? Não. Pedro? Não. Mateus? Não. Moisés? Não. Davi? Quem está falando? João. Nosso apóstolo é? Paulo. Romanos 11, 13, o apóstolo dos gentios. Então quem está falando? João. Com base em que João está dizendo que se não tivermos pecado nenhum? Verso 8. Enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Com base em que João falava isso aqui? Em 1 Reis 8. Então João, baseado na lei, em 1 Reis 8, não há homem que não peque. O João falou, tá certíssimo, é isso aí mesmo. Olha, se dissermos que não temos pecado nenhum. E outra coisa, quem era o único que dizia que não temos pecado nenhum? Quem? Paulo, irmãos. É o único que falava isso. Ou você nunca leu Romanos 8:1? Portanto, agora 300 condenações há em nós. Não. 200? Não. 100? Não. 50? Não. 10? Não. 5? Não. 2? Não. Uma? Não. Diga, nem uma! Se dissermos que não temos nenhuma, quem falava isso? Paulo? Então o Paulo falava nenhuma condenação. E qual que era a condenação? Era o pecado. Não tinha outra condenação. Isaías 59, os vossos pecados separam. Então a condenação era o pecado. E Paulo recebeu a graça e disse: igreja, ovelhas, eleitos, escolhidos, predestinados, nenhuma. Língua portuguesa junto. Nenhuma. Para não escrever nenhuma condenação há do verbo existir, haver. Nenhuma condenação existe para quem está em Cristo. Quem está em Cristo? Levante a mão. Então não há nenhuma condenação em você? Amém. E se não há nenhuma condenação, não há nenhum pecado. E isso vai dar. É um celta batendo de frente com uma jamanta. Quem é o celta? Nós. Quem é a jamanta? É o sistema que até hoje diz e ensina várias heresias para os filhos de Deus. Por exemplo, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, santos e irrepreensíveis. Amém? Pecadores. Ah, não é isso que eles falam? Rogai por nós? Pecadores. Mas nós somos pecadores? Não. Precisa ver o que a palavra diz. Ó. O assunto hoje, palavra de Deus versus a tradição. O que a tradição diz? 99%. Os pastores evangélicos? Irmãos, todos nós somos pecadores. Quem já ouviu essas frases por aí? Como todos nós? Ô pastor, peraí, me tira dessa aí. Como todos nós? Ô pastor, Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação é em mim. Ô pastor, abram aí, Efésios 1:4. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Como você está me chamando de pecador, pastor? Você está louco? Que Bíblia que você está lendo? E quem é que vai aparecer para falar isso para o pastor, hein? Está na hora de alguém aparecer já, né? Não tá? Você não pode esperar que o Papa vai falar isso, né? O cardeal, o bispo, o padre, o pastor. Quem que vai falar isso aí para o povo? Você sabia que a Bíblia católica é a mesma Bíblia da nossa? Ah, mas tem livros, aqueles livros não mudam nada, nem acrescenta nem tira. Baruque, Judas, isso não muda nada. Pode ter 500 livros a mais. O que importa é que a graça também está lá. E diz que fomos perdoados em Cristo. E diz que somos novas criaturas. Na mesma Bíblia católica. Ah, mas eu não vim falar do catolicismo. Eu vim falar da tradição. É que a tradição tem nomes, né? E o que o Espírito Santo está dizendo aqui hoje é o seguinte: você vai ficar com o que está escrito? Com a palavra de Deus ou com a tradição? O vô da minha esposa, eu nasci católico, vou morrer católico. Mas o senhor Roberto, a Bíblia, não quero saber. Não, mas a Bíblia, não quero saber. Não, mas a Bíblia, não quero saber. Aí não dá para conversar, meu senhor.
Aí não tem como conversar. Meu avô, minha mãe, meu pai era, e eu também vou ser, e vou morrer assim. Mas a Bíblia não quer saber. Mas porque ela não quer saber. Quem quer saber? Aleluia. Então vê Efésios 1:4, por favor. Você quer saber? Vê o que diz Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele. Quando? Semana passada, não é? Não. Hoje de manhã. Não. Quando é que Deus te escolheu? Antes da fundação do mundo. Bom, se Deus escolheu antes da fundação do mundo, quer dizer que você já existia. Isso é a doutrina da pré-existência. Ah, mas eu nasci em 67, como que eu já existia? Ah, mas não está falando da sua carne, está falando do seu espírito, tá louco? Aleluia. A palavra de Deus não é para sua carne, irmão. Está claro ou não está claro? Efésios 1:4. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos pecadores, amém? Quem é sua? Alô? Quem tem na Bíblia? Levante a mão quem tem na Bíblia. Agora quem tem na Bíblia? Levante a mão. Agora quem tem na Bíblia? Levante a mão quem tem na Bíblia. E o que diz sua Bíblia em Efésios 1:4? Eu vou ler, eu quero que vocês completem. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Você sabe o que quer dizer santo? Santo quer dizer separado. Sabe o que quer dizer irrepreensível? Para você saber o que é irrepreensível, você tem que saber o que é repreensível, que vem da palavra repreensão, repreender. Repreensão, repreender, irrepreensível. Não há do que repreender. Então, eu posso orar assim, eu posso falar assim: Deus, graças te dou, porque em Cristo o Senhor não tem do que me repreender. Não está escrito aqui? Olha lá, Efésios 1:4. Olha lá. Pois nos elegeu nessa fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Me permite em graça, levante a mão e diga: diante de Deus, somos santos e irrepreensíveis. Diga: porque o Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo. Diga: ele morreu por nossos pecados. Ele ressuscitou para nossa justificação. E agora diante de Deus, somos santos e irrepreensíveis. É o que eu penso, é o que eu acho, ou é o que está escrito? É o que está escrito. E se tiver escrito? Eu creio. Você pode mudar a Bíblia? Não. Mas tem gente lá fora que não mudaram, mas não aceita como está escrito. Mudaram ou não mudaram porque não tem como. Não tem como mudar. O que o Espírito Santo veio falar para vocês nessa noite, igreja, é que vocês não podem defender nenhuma tradição, seja qual for, e deixar a palavra de Deus de lado. Por causa da tradição de quem? De quem é a tradição? Ah, o Papa o quê, irmão? A palavra de Deus está acima da palavra dele? Está ou não está? Está. É um homem mortal. As pessoas temem. Alô, é um homem se dá um beliscão nele e fala: ai, tá doendo. É verdade. Você acha que ele também não vai no banheiro, não é? Não, porque às vezes a pessoa... Alô, ei! É verdade. Diante de Deus em Cristo somos todos iguais. Aleluia! Não tem salvão, não tem salvinho e nem quase salvo. Tá claro ou não tá claro? Sim. É isso que a graça nos mostra. A posição que a graça nos dá é essa. Não existe alguém melhor que você diante de Deus. E nem pior. Vós sois deuses. Vós sois filhos do Altíssimo. Quem recebe essa palavra? Aleluia! Glória a Deus. Corre para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Aqui já é, eu comecei em Mateus, aí li João, mas aqui Efésios, Colossenses, aqui já é o apostolado. Aqui já é a sã doutrina para a igreja de Cristo. Seja ela está em Itaim Paulista, em Santo André, na China, no Japão, não interessa. Essa doutrina é para a igreja de Cristo. Por isso que eu falei, aqui é a igreja de Cristo, então eu estou em paz. Se alguém falar, pastor, aqui não é de Cristo coisa nenhuma, que é de Hare Krishna, então eu vou embora, pra minha casa. Aqui é a igreja de Cristo? Jesus é o cabeça aqui? Então eu posso falar a palavra dele. Pastor, olha a Bíblia de pastor como que é. Olha a Bíblia de pastor como que é. Obrigado.
Aqui é a igreja de Cristo, irmãos? Amém. Quem é o cabeça dessa igreja? Cristo? Ou sou eu, ou você, ou alguém? Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Cabeça significa responsável. Hebreus 5:9, o autor da eterna salvação. Cabeça, o responsável. Por que cabeça? Porque ele comprou cada um que está aqui com seu sangue. Glória a Deus. Vocês não são meus e de nenhum pastor. Vocês são de Deus. E esse vocês eu estou no meio, porque eu também sou ovelha. Quem é ovelha? Levante a mão. Então diga, nós somos de Deus em Cristo Jesus. Nós somos de Deus em Cristo Jesus. Colossenses 1, versículo 21. Tem pessoas que têm dificuldade para entender isso. Por quê? Por causa da tradição. Ah, mas pastor, sempre quando nós vamos jogar um futebol, oram o Pai Nosso e rezam a Ave Maria, e no Pai Nosso diz perdoai nossos pecados, e na Ave Maria diz rogai por nossos pecadores. O que você faz? Eu não faço. Simples. Você não ora o Pai Nosso? Não. Para dormir? Não, nem para acordar. Mas quando? Não. Em graça não se ora o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a oração da lei, uma oração incompleta, antes de Cristo. Se você atentar para tudo que está escrito na oração do Pai Nosso, já se cumpriu nas cartas de Paulo. O pão nosso cada dia. O pastor acabou de ler 2 Coríntios 9, ó. Deus dá pão para o alimento. Não é que eu pedi o pão nosso, ele já dá. Tá claro ou não tá claro? Só precisa pensar um pouquinho. Colossenses 1, 21. Veja na sua Bíblia, por favor. A vós também que no outro tempo, Colossenses 1, 21, a vós também que no outro tempo éreis estranhos. Gentil significa estranho, estrangeiro. No outro tempo quando? Na lei. Então na lei nós éramos estranhos às alianças. As promessas da lei não eram para os gentios, eram somente para os judeus. Vocês já aprenderam isso faz tempo já, né? Que na lei era para os judeus e nós somos gentios. Então, Colossenses 1, 21, a vós também que no outro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento. Para aí. Diga, eu era inimigo de Deus. Inimigo de Deus. No entendimento. No entendimento. E aquele pastor que já falou assim: irmão, você era um bode, mas agora você é uma ovelha de Jesus. Não tem como ser bode e agora ser ovelha, porque ovelha gera ovelha. Gato nasce gato, cresce gato e morre gato. Tartaruga nasce tartaruga, cresce tartaruga e morre cachorro, amém? Não. Que conversa é essa que antes eu era do diabo, agora eu sou de Deus? Já ouviu essas conversas por aí? Que conversa é essa que antes eu era bode, agora eu sou ovelha? Não, porque você aceitou Jesus, aí você... então você pega uma tartaruga e pinta ela de vermelho, ela se torna um gato. Só porque eu pintei ela de vermelho. Irmão, ovelha é ovelha, nasce ovelha, cresce ovelha e morre ovelha. O assunto se é carnal ou espiritual é outra coisa. Isso é para outra pregação. Ah, mas aquele é um carnal. Uma ovelha é carnal. Esse aqui é espiritual, uma ovelha espiritual. Ah, mas aquele não, aquele lá é um filho da perdição, é um bode, é diferente. Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, se tal não é dele. Esse é o filho da perdição. Mas tem gente que quer ajudar Deus, né? Eu estou lembrando de uma irmã um dia: pastor, mas se a gente orar pelo filho da perdição, ele não vai estar Jesus. Meu irmão, vai ler a Bíblia que você ganha mais, sabe? Que conversa é essa, irmão? Mano, vamos orar. Se a gente orar, porque tem pessoas que pensam que a oração muda Deus. Escapou. Essa eu não ia falar. Foi sem querer, querendo. Tem gente que pensa que a oração muda Deus e esquece que Deus é soberano. Aleluia. E a palavra soberano significa Senhor sobre tudo e sobre todos. Isaías 46, 10. Eu sou o Senhor, farei a minha vontade, o meu propósito subsistirá. Então para que orar então, já que a oração não muda Deus? Para mudar sua alma, para acalmar sua alma. Senhor, meu Deus, eu estou tão ansioso, pensando que não vai dar. Ai, que calma que eu estou agora. Graças a Deus, obrigado, Senhor, amém. Não mudou Deus, mudou você. Você estava pensando que o mundo ia acabar em meia hora. Tem gente assim? A oração não muda Deus, irmão. Oxalá a sua oração esteja em linha com a vontade de Deus. Ah, então mudou? Não mudou não, é que Deus já ia fazer aquilo que coincidiu, então deu certo.
Mas não foi a sua oração. Já era propósito de Deus. Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Colossenses 1:21, a voz que também no outro tempo erais estranhos e inimigo no entendimento. Olha, vamos deixar claro isso aqui, hein? Nós somos ovelhas, porque sempre fomos ovelhas. Tá claro ou não tá claro? Sim. E aquela música, hein? Eu agora sou de Deus. Eu agora... Aí você era o que antes? O que você era antes? Não, porque eu era do diabo, então. Não, porque eu era um bode. Irmãos, vamos deixar claro, hein? Ovelha é ovelha até sem estar debaixo d'água. Eu ia falar debaixo d'água porque em graça não precisa da água. Quem pegou? Tá claro ou não tá claro? Sim. Eu ia falar até debaixo d'água. Não, mesmo sem água você é ovelha. Quem recebe? Tá claro ou não tá claro? Você sempre foi ovelha. Diga, eu sempre fui ovelha. Eu sempre fui ovelha. Diga, a questão que eu era inimigo de Deus. Diga, só no entendimento. Só no entendimento. Diga, no espírito não. No espírito não. Tá claro ou não tá claro? Você era uma ovelha ignorante, ou que estava na ignorância, ou uma ovelha que não tinha conhecimento, que tinha que confessar Jesus, que tinha que receber Jesus, deixar as obras da carne para servir a Deus. Então você era um ignorante. Isso não quer dizer que você era um bode, não quer dizer que você era um filho da perdição. Pastor, mas se eu te falar o que eu já fiz, quer que eu fale o que Paulo já fez? Provavelmente você não prendeu nenhum crente, não puxou os crentes pelo cabelo na rua. Provavelmente quando você viu algum crente morrer, você não consentiu com a morte, não falou, bem feito, crente tem que morrer mesmo. Eu acho que você nunca fez isso, e Paulo já fez. Diga, eu sempre fui ovelha. Eu sempre fui ovelha. Tá claro ou não tá claro? Sim. Pastor, mas você nem me conhece. Se eu parar para te contar a minha história, eu vou ouvir sua história, vou ver que eram coisas carnais e vou te falar, você sempre foi ovelha. Ah, mas como você sabe que eu sempre fui ovelha? E como você sabe que eu sou ovelha? Como? Quem pode dizer aqui, ó, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Quem pode dizer aqui, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Isso já me prova que você é ovelha, porque em Coríntios 12, verso 3, Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E pode não ter o Espírito Santo. Se você está confessando Jesus, prova que você é ovelha. Aleluia. Acho que tá bom, né? A vós também que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Tá claro. Você, eu, nós éramos inimigos de Deus pelas obras más. Matava, roubava, assaltava, usava droga, xingava, falava palavrão. Pelas obras más. Inimigo no entendimento. Tá claro ou não tá claro? 22. Colossenses 1:22. Agora não é hoje domingo, tá? Agora nessa nova aliança, na graça, em Cristo. Agora quer dizer, na nova aliança, na graça, em Cristo. Agora, Colossenses 1:22, agora contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne. Como que ele fez isso? Pelo meu jejum? Não, pela morte. Alô, você não fez nada. Alô, você não teve nenhuma participação. Diga comigo, eu não tive nenhuma participação. Eu não tive nenhuma participação. Papai, por isso que Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange. Papai, você fica até constrangido, não sabe pôr a cara. Nossa, pastor, ele fez tudo isso por mim. Eu era maconheiro, eu era vagabundo. Vixe, pastor, o que eu já fiz? E ele fez tudo. Pastor, eu não tenho pôr a cara. É isso mesmo. O amor de Cristo nos constrange. Ele foi lá e deu a vida por você. Glória a Deus, por sua vida. Ele nem esperou você merecer. Ele nem esperou. Se ele fosse esperar, não ia se dar nunca. Porque pela graça sois salvos. Era algo que você não merecia. Visto que João diz que a salvação veio para os judeus e nós somos gentios, logo, teoricamente, não seríamos salvos. Os judeus filhos e nós adotados. Mas não muda se é legítimo ou se é adotado. Porque
a lei da terra, se um juiz assina o papel de adoção, aquele filho torna-se filho legítimo, igual ao do sangue. E se o pai morrer, a herança tem que ser repartida por dois iguais. Já não existe mais filho de sangue e filho adotado. Perante a lei são iguais. Ora, se na terra é assim, e no céu? Nós, os gentios que fomos adotados em Cristo, também somos filhos de Deus, legais, igual aos judeus. Só quem entendeu, quem conhece a Bíblia não entendeu um pouquinho. Colossenses 1:22, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante Ele. Ele já tinha falado isso aos Efésios, no 4. E agora Colossenses 1:22, para perante Ele vos apresentar pecadores, separados de Deus, bodes, até aceitar Jesus. Depois de Jesus vira ovelha. Vocês estão vendo que a palavra de Deus diz uma coisa e a tradição diz outra? Alguém percebe isso? Sim. Você quer algo mais tradicional na terra que a oração do Pai Nosso? Deixa eu falar algo que vocês nunca ouviram. Eu acho. A oração do Pai... E fizeram assim. A oração do Pai Nosso nunca foi uma oração universal. Nunca. Ela foi uma oração de Jesus aos seus discípulos em Mateus 6:9. Jesus disse: portanto vós orareis assim. Vós quem? Com quem que ele estava falando? Com o japonês? Com o americano? Com o inglês? Com o chinês? Com o brasileiro? Isso é hermenêutica, irmãos. Isso não é pastor Marcos. Isso é hermenêutica. Isso é interpretação da língua portuguesa. Desde a revelação não é. Porque Mateus 6:9, portanto vós orareis assim. Vós quem? Com quem que ele estava falando? Com os seus 12 discípulos. Eu não estava naquele meio, nem você. E nenhum gentil. Claramente a letra, não vou nem falar, oh, eu tive uma revelação do além. A letra diz que Jesus estava falando com seus 12 discípulos. Então a oração do Pai Nosso, ela é uma oração local, judaica, hebraica, para aquele tempo antes de Cristo. Depois que Ele morreu e ressuscitou, nunca mais o Pai Nosso está nos céus, porque o Pai Nosso está em nós. Aleluia! Aleluia! É verdade que Ele está no céu, porque Ele é onipresente, mas Ele habita em nós. Quando é que você viu Paulo orando no Pai Nosso? É só ler as 14 cartas dele. Ou leu, ou ensinou, ou orou, ou deu a entender. O catolicismo fez da oração do Pai Nosso uma oração universal. Ela nunca foi e nem é. Alguém está me entendendo o que eu estou falando? Sim. Oração do Pai Nosso foi para os discípulos de Jesus. Tanto é verdade que Moisés não orou o Pai Nosso. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não orou o Pai Nosso. Dá um sinal que está entendendo o que eu estou falando aqui. Está claro ou não está claro? Num momento da história, vós orareis assim. Vós quem? Os 12 ali. Depois ele foi para a cruz, morreu e ressuscitou. Aí Paulo chegou na história, aí trouxe a sã doutrina. E a sã doutrina nem lembra do Pai Nosso, porque a sã doutrina está muito acima e além do Pai Nosso, firmada em melhores promessas, numa superior aliança. Glória a Deus. Então, a tradição trouxe com ela a oração do Pai Nosso. E como se não bastasse colocar a Ave Maria também, que diz que intercede por nós. Eu nunca vi morto fazer alguma coisa por alguém. Agora eu não vou ser crente, tá? Agora eu vou ser bem ateu. Em um minuto, vou ser bem ateu, bem racional. Alguém conhece alguém que já morreu? Não, sinal. Conhece alguém que já morreu? Ele está orando por alguém? Hã? Ele está intercedendo por alguém? Ele está fazendo alguma coisa agora? Não, morreu, acabou. Então existe uma tradição fortíssima lá fora. E quando se prega, não o que eu acho ou o que eu penso, quando se prega a palavra de Deus como ela é. Como assim como ela é? Colossenses 1:22, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Interessante que a sã doutrina, a graça e o apostolado não fala e nem diz e nem dá a entender em alguma ocasião que nós somos pecadores, como a tradição diz que somos, mas Deus diz que nós não somos. Ah, pastor, como é que Deus fala que nós não somos? Você ouviu Deus falar? Não ouvi voz nenhuma. Eu só li a Bíblia e no Novo Testamento
diz que nós não somos pecadores. Nós somos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. É isso que nós somos. E se a Bíblia diz na Nova Aliança, é Deus falando. Hebreus capítulo 1. Aos pais, Deus falou por muitos meios, mas a nós falou pelo Filho, que é Cristo. Então em Cristo não temos pecado. Em Cristo não somos pecadores. Quem está me entendendo? Por favor, a Ele. Não a nós, mas a Ele. Eu estou falando hoje sobre uma tradição, ou um dos itens da tradição, que defende com entende que o homem é um pecador. Não tem como o homem ser um pecador depois de Cristo, porque se o homem for um pecador depois de Cristo, Paulo é um baita mentiroso, que diz que quem está em Cristo, velha criatura é. Não. Quem está em Cristo o quê? Nova criatura é. Então será que Paulo é um mentiroso? Se Paulo é mentiroso, o Espírito Santo é mentiroso, que foi o Espírito Santo que inspirou Paulo. Uma coisa puxando a outra. Então se Paulo não era mentiroso, o Espírito Santo não era mentiroso, a palavra de Deus é mentiroso, a tradição é mentirosa. Está claro ou não está claro? Ah, papai, alguém está mentindo para você. Eu tenho 50 Bíblias, 50. Não sou mais salvo por isso, mas eu conheço a Bíblia. E na Nova Aliança, no Novo Testamento, e o Novo Testamento não é Mateus, Marcos, Lucas e João, hein? Está claro ou não está claro? Ah, pastor, mas aqui na minha Bíblia, pastor, entre Malaquias e Mateus, pastor, agora você falou besteira, hein, pastor? Eu vou te provar que você falou besteira. Ó, no meio da minha Bíblia, entre Malaquias e Mateus, tem uma página escrito o Novo Testamento. E agora, pastor, o que você me diz? Eu te digo que essa página foi colocada pela fábrica de Bíblias. Não foi Deus que falou isso aí, não foi um profeta que falou, não foi um apóstolo. As indústrias de Bíblia colocaram essa página no meio. Página errada, equivocada, mentirosa. Hebreus 9 diz que onde há testamento, é necessário que o testador tenha morrido. E ele nasceu em Mateus capítulo 1. Como que alguém coloca o Novo Testamento em Mateus 1, se ele não tinha nem morrido, ele estava nascendo? Só quem entendeu? Aleluia! Então está errada, tira essa parte da sua Bíblia. Você está sendo enganado. Você está sendo enganada. Forte isso? Ah, pastor, você acha que eu vou ter coragem? Tá, isso aqui que eu arranco. Ah, pastor, misericórdia, misericórdia. Você acha que eu vou arrancar uma página da Bíblia? Ei, não é Bíblia isso aí, irmão. Bíblia é Isaías, Jeremias, Colossenses, Efésios, isso é Bíblia. Essa página aí não é Bíblia. Está claro ou não está claro? Na verdade, a Bíblia deveria ser assim. Ó, Malaquias 4, último versículo, 6. Malaquias 4, 6. Depois de Malaquias, Mateus capítulo 1. Na verdade é assim. Essa página colocada no meio tem enganado e confundido o povo de Deus. Dá um sinal quem está entendendo. Quando você tira essa página, seus olhos já são iluminados no mínimo 90%. No mínimo. Porque aí você começa a entender a Bíblia de verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João ainda são livros da lei, mais conhecidos como livros históricos. Assim como Atos também é um livro histórico. Só que em Atos já havia igreja e já era uma nova aliança. Então Atos é nova aliança? É, mas não é um livro doutrinário, porque a doutrina foi dada a Paulo, os 14 cartas. Olha a Deus. Abre em Hebreus capítulo 9, eu tenho só mais 3 horas e meia, então não posso demorar. Ai, Jesus, socorro Deus! Hebreus 9, abre aí por favor. Irmãos, eu prego na liberdade do Espírito porque eu sei de onde eu vim, irmãos. Eu sei quanto que eu fui enganado pela tradição. Pai nosso que estás nos céus, se não batizar não vai ser salvo, se não comer o pão e não tomar o suquinho não está em comunhão com Deus, e por aí vai, né? Aí eu só quero saber o seguinte, que até hoje ninguém me explicou. Como é que não está em comunhão com Deus se ele me escolheu antes da fundação do mundo, eu estava com ele? Quer dizer, então antes de nascer eu estava em comunhão, aí eu nasci, agora eu estou separado. Que pregação que é essa, hein? Que evangelho que é esse que prega por aí? Que é irracional! Agora sim o que, irmão?
Agora eu estou em comunhão com Deus. Então me dá 3 litros aí que eu quero ter mais comunhão com você. Dá uns 5 sacos de pão. É verdade. Eu quero ter mais comunhão com você. Quer que fale mais uma vez? Eu falei no começo. Não se pode associar nada terreno ao que é celestial. Glória a Deus. Não se pode associar nada que é carnal ao espiritual. Quem está entendendo? Glória a Deus. A própria Espírito Santo, que é Ele que nos ensina isso. Pastor, mas vamos falar a verdade, ó. Quando eu bebia, pastor, o que acontecia? Pastor, teve um dia que quando eu comi, saiu até sangue, pastor. É que você mordeu a língua, irmão. Pra cima de mim que você conversa. Pastor, mas eu me sentia... o que você sentia, irmão? O quê? Não sei. Eu tava aqui, né? Aquela manipulação, né? Aquela lavagem cerebral. Olha, eu quero ver agora como que vão colocar o copo com água em cima da televisão agora para orar. Essa eu quero ver. Coloca o copo com água aí em cima da televisão. A televisão de LED é bem fininha. Já tentei várias vezes, mas eu coloco assim, tá, caiu. Já estraguei 3 televisões. Não vou falar mais, né? É verdade. Coloca o copo com água em cima do rádio. Não se usa mais a rádio. Coloca o seu copo com água agora em cima da televisão. E eu tô olhando para... Já queimou 3 já. Porque quando eu coloco, cai. Preceitos e doutrinas de homens que não tem nada a ver com Deus. Mas as pessoas caem nessa, né? As pessoas caem nessa. Também, né? Não gosta de ler a Bíblia, né? Pro churrasco, pra festa tem tempo, né? Pra ler a Bíblia nunca dá, né? Não dá, né? Eu trabalhei tanto. E as pessoas são cara de pau, né? Senhor, o senhor tá vendo que eu não tive tempo, né? É verdade. O senhor tá vendo? Eu não tive... Senhor, eu trabalho muito, eu não tive tempo. E como que eu arrumo tempo pra ler a Bíblia? Todo dia eu leio a Bíblia. Todo dia eu leio. Todo dia eu leio. Leio, prego, uso. Todo dia. Não é de vez em quando, todo dia. Eu não consigo, eu não sei. O meu tempo é curto. Essas conversas fiadas. O tempo é curto. Eu não sei o que está acontecendo. Irmão, para. Está acontecendo que você é um preguiçoso, não lê a Bíblia. Pronto, falei. Está acontecendo é isso. Ou não é isso? Hebreus 9. Ainda bem que eu não conheço ninguém aqui segundo a carne. Não sei o nome de ninguém, não sei onde você mora. Pastor, mas teve uma hora que você falou que era comigo. Então não era eu falando, era o Espírito Santo. Ele sabe onde você mora. Ele sabe tudo sobre você. Algumas coisas ele me conta por revelação. Aí ele me usa no dom de palavra do conhecimento. É um dos dons do Espírito Santo. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. São 2 dons de revelação. Mas não é meu assunto hoje. Hebreus 9, estou terminando. Hebreus 9, 24. Diga comigo assim: a palavra de Deus, versus a tradição. Com qual que você fica? Com qual que você fica? Palavra de Deus. Pastor, mas sempre que nós vamos jogar bola, oram para nós. O que eu devo fazer? Não faz nada, fica quietinho ali, irmão. Não vai criar confusão no campo, né? Imagina você no campo, mó fanaticão. Tá escrito! A gente sabe jogar bola, sabe? A pregação depois, aqui é só um campo. Tem gente que não tem noção, né? Tem gente que já... Paulo falou em Colossenses 4. Aproveitar bem cada oportunidade, mas não é pra você... Calma, irmão. Hebreus 9, 24, estou terminando. Quem já achou Hebreus 9, 24, diga amém. Amém. Hebreus 9, 24 diz assim: pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós. Está claro que não é Maria que comparece por nós? E nada contra Maria. Nem Maria, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem Moisés, nem Davi, ninguém. 1 Timóteo 2. Quem é o mediador entre Deus e o homem é Jesus. Romanos 8. O intercessor. Está claro ou não está claro, hein? Mas a tradição intercessora. Colocar o A lá. Intercessora. Colocar o A.
E a Bíblia não tem intercessora, tem intercessor, que é Jesus. Por isso que ele disse: ninguém vem ao Pai senão por Maria. Amém? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo, ele teria que ser o intercessor, porque ninguém vem ao Pai senão por ele. Está claro ou não está claro? Mas a tradição lá fora é forte, hein? A tradição lá fora é forte, hein? E eles defendem mais a tradição do que a palavra de Deus. E isso deve ser o contrário. Nós devemos defender mais a palavra de Deus e nenhuma tradição. Isso os que querem viver para agradar a Deus. Para terminar, Hebreus 9, 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra de ano em ano no Santo dos Santos, com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer ou morrer muitas vezes. Quantas vezes Jesus morreu? Vai morrer de novo? Então, Hebreus 9, 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Por quê? Desde a fundação do mundo. Que era desde quando o pecado estava no mundo. Romanos 5. Por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Então, desde a fundação o pecado estava no mundo. Mas ele não morreu muitas vezes. Ele não padeceu muitas vezes. Hebreus 10, 14, com uma só oferta, nos aperfeiçoou para sempre, nos santificou para sempre, nos salvou para sempre, nos libertou para sempre. Você não é liberto hoje, vai estar endemoniado no mês que vem, tá? Você é liberto para sempre, tá? Você já nasceu liberto, você já nasceu salvo, já nasceu abençoado, já nasceu justificado. É que você ouviu um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, por isso que confundiu sua cabeça. Mas você já nasceu salvo, já nasceu abençoado, já nasceu com o Espírito de Deus. Aleluia! Pastor, como que eu nasci com o Espírito de Deus, pastor? Eu vim de uma igreja que todo dia tinha que buscar o Espírito Santo, porque não te ensinaram que você já nasceu com ele. Me prova que eu nasci com ele. Eu vou ter que provar de novo, vai, finge que eu não provei primeiro, vamos lá. Quem pode dizer: Jesus Cristo é o Senhor? Jesus Cristo é o Senhor. Quem lembra? Eu não fiz isso aqui já? 1 Coríntios 12, 3. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, se você está confessando que Jesus é o Senhor, isso prova que você já tem o Espírito Santo. Aleluia! Está claro ou não está claro? O que é mais prova que é? Ah, pastor, eu tenho Espírito Santo, mas eu nunca falei línguas. Não, aí é outro assunto, não é para hoje, não muda de assunto. Aí é dons espirituais, é manifestação, aí é outro assunto. Estou te falando que você já tem o Espírito Santo de Deus. Você já nasceu com ele. Se você não tivesse o Espírito de Deus, você não tinha como receber Jesus. Lembra do Filipenses 2, Paulo diz? É ele que opera em nós o querer ou efetuar. É ele, não é você. Lembra do Salmo 100? Foi ele e não nós que nos fez povo seu. Então, nada parte de nós. Tudo é um mover de Deus em nós. Lembra de Atos 16? E Deus abriu o coração de Lídia para que ouvisse a Paulo. Tudo parte de Deus. A iniciativa é de Deus. Aleluia! Se Deus não se mover, não aconteceu nada. Aí você entende porque que Paulo disse, para que ninguém se glorie perante ele. Agora você entende essa frase. Por que é para ninguém se gloriar? Porque tudo provém de Deus. Ah, mas eu estou aqui hoje por quê? Por livre-arbítrio? Você está aqui hoje porque você foi movido pelo Espírito de Deus. Você está aqui hoje porque você foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Você está aqui hoje porque você foi predestinado, Efésios 1:11, conforme o propósito de Deus. Você está aqui hoje movido pelo Espírito de Deus. Não sois se vós mesmos fosses comprados por bom preço. Diga para o seu irmão, você é de Deus. Diga, você não é de você. Diga, você é de Deus. E para terminar, Hebreus 9, 26. Para terminar, Hebreus 9, 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, diga bem forte, uma vez por todas. Diga isso. Uma vez por todas.
Vai precisar de outra? Não, porque foi uma vez? Uma vez? Hebreus 9:26, mas agora na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou. Para quê? Olha o João 1:29 aqui, ó. Diga, João 1:29. João 1:29. Alguém aqui lembra que eu li João 1:29? Quem lembra? Sim. Eis aí o Cordeiro de Deus que coloca o pecado no mundo. Cordeiro de Deus que tira. Olha aqui o João 1:9 aqui, ó, em Hebreus 9:26. Uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado. Como que ele fez isso? Pelo meu jejum. Claro, 3 meses de jejum. Depois que eu passei pelas águas, eu senti o frio lascado. Aquele dia estava tão frio que você nem imagina. E o Reinaldo, que nunca se batizou, Reinaldo? O que você é? Ô Reinaldo, você se batizou na igreja católica? Não. Você se batizou na igreja evangélica? Não. Você se batizou em graça? Não. Não, porque ele já entendeu Romanos 6:3, que ele foi batizado em Cristo. Aleluia! A água é supérflua, é desnecessária. Hebreus 9:26. Uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado. Como que ele fez isso? Pelo sacrifício de si mesmo. Aleluia! O último versículo, em meio minuto, Hebreus 10, do lado. 17. Hebreus 10:17. A próxima vez que eu vim aqui, vocês tiram a pilha daquele relógio pra mim. Alguém pode... Cadê o Breno? Tira a pilha pra mim, tá? Hebreus 10:17. Olha o que Deus diz. E sempre me lembrarei dos seus pecados. Ah, não é isso? Não, Hebreus 10:17. E jamais, algumas versões, nunca, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Diga bem forte, por quê? Por quê? Hebreus 10:18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Remissão, remiu, tirou. Tá claro ou não tá claro? Sim. Então você deve ficar com a palavra de Deus e não com a tradição que diz rogai por nós pecadores, que diz perdoa nosso pecado. Oh Senhor, o meu pecado, ai como era grande. Senhor, não, você deve ficar com a palavra da nova aliança, do Novo Testamento, que diz que Ele tirou, que Ele remiu os seus pecados. É verdade que a tradição lá fora é forte, mas juntos somos mais fortes, porque a igreja é uma só. Amém? Digam todos comigo, juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Porque a igreja é uma só. Porque a igreja é uma só. Amém? Amém. Quem é o Senhor da igreja? Marcos Gomes? Qual o nome do Senhor da igreja? Jesus Cristo. Então, 1 Coríntios 12 diz que o corpo é um só. Efésios 4 diz que há um só Senhor. Efésios 1, ele é o cabeça da igreja. Mais uma vez, digam, juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Porque a igreja é uma só. Porque a igreja é uma só. E o Senhor é o mesmo de todos. Pastor, por favor. Glória a Deus. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30. E aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.